Menos 1 e menos 1. E você pega o ponto. Tá aqui esse ângulo aqui, ó. Então, se você pega o ponto aqui, como se na interseção do segundo lado, que é o primeiro lado, é o eixo, é o semi-eixo positivo das abscissas. Se você pega como ponto a intersecção com a circunferência de raio 1, tá? Se você pega esse ponto AB aqui, a sua abscissa já é quem? É o seno, já é o seno. Porque o A, esse ponto tem coordenadas o quê? AB, esse ponto de interseção. Mas quanto vale a raiz quadrada de A2 mais B2, que é a distância do ponto à origem? Quanto é? É 1. Então, na hora de calcular o seno de x, quem é o seno de x? É o B, né? É o B sobre a distância do ponto AB à origem, que é 1. Então, o seno de x é o B. Tá? E quem é o cosseno de x? É o A, que é a abscissa do ponto, sobre a distância do ponto à origem, que é o A. Então, ao fazer isso, esse ponto aqui, já é o ponto que... Quais são as coordenadas desse ponto? Quais são? Cosseno de x, tá? Que é o A, tá? Seno de x, que é o B. Isso aqui é o A, isso aqui é o B. Então, esse ponto já é o ponto cosseno de x, seno de x. E aí, daí sai claramente, sai também antes, tá? Mas aqui sai mais facilmente, a identidade fundamental da trigonometria. Porque agora, gente, você tem a função seno. Você tem a função seno, que é uma função, o quê? Função seno. Agora é uma função de R em R. Porque você pode calcular seno de x, qualquer que seja o x real. Você tem, tá? Aqui a função seno. Você tem o cosseno de R em R. Você tem a função cosseno. Tá? Essa função leva x em seno de x. Qualquer que seja o x real. E essa função leva x em cosseno de x. Qualquer que seja o x real. E se você pega seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso dá igual a quê? A 1. Porque o par seno de x, o par cosseno de x, seno de x, está sobre a circunferência de raio 1 centrada na origem. Por isso é que é chamado de círculo trigonométrico. Quem é o círculo trigonométrico? É o círculo de raio 1 centrado na origem. Tá bom? Então isso aqui é qualquer que seja o x real. Essa identidade é conhecida como identidade fundamental. Identidade que fundamental da trigonometria. O quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é 1. Em verdade, eu vou colocar assim, tá? Depois eu vou
falar sobre essa questão da notação. Identidade fundamental diz o quê? Que o quadrado do seno de x mais o quadrado do cosseno de x, isso é 1, qualquer que seja o x real. Porque depois eu vou falar dessa notação que eu tinha colocado aqui, tá? Com mais cuidado sobre ela. Entendido? Então você tem isso aí. Isso aí é conhecido como identidade fundamental da trigonometria. E não esqueçam uma outra coisa. No círculo trigonométrico, sendo x a medida do ângulo e a medida em radianos, o x também é esse comprimento, certo? Por isso que o círculo trigonométrico é tão útil. Porque quanto é que vale esse comprimento? Quanto é que vale? X. A medida do arco é numericamente igual à medida do ângulo, porque o ângulo é medido em radianos. O arco é medido no comprimento. Se o comprimento está em metros, o arco é medido em metros. Se está em centímetros, é medido em centímetros, medido em comprimento. E essa é a medida padrão de ângulo para o cálculo, tá? Todas as fórmulas, quando chegar em derivada, todas as fórmulas de derivação do seno, cosseno, tangente que vem, cotangente, secante e cossecante, o argumento de cada uma dessas funções é medido em radianos. Isso é fundamental. As fórmulas são o limite fundamental da trigonometria, que é o limite do seno de x sobre x, que dá 1 com x tendendo a 0. É algo que vocês verão. É para x em radianos. Agora, tudo será feito visando o cálculo desse limite aqui, ó. Limite do seno de x sobre x com x tendendo a 0. Isso vai dar igual a 1. Mas isso é para x em radianos. Não é em grau, não é em grado, é em radianos. Tá certo? Pronto, por hoje tá bom. Não esqueçam desse fato, tá? Esse fato é fundamental.